faz muita gente coçar a cabeça, né, em relação a se foi algo planejado ou se foi algo que aconteceu ao acaso, né, sem que ninguém tenha percebido. Mas o fato é que se trata de um grande escândalo, né? Eu, particularmente, tenho uma teoria sobre a possibilidade disso ter iniciado como uma solução de curto prazo para algum problema de caixa, para algum problema de levantar uma dívida e virou uma bola de neve. E aí saiu do controle, né? Mas, basicamente, para o nosso espectador aí entender, falando assim de forma bem simples, né? Imagina que você tem uma vendinha lá e que você paga todo no final do mês os seus fornecedores. Então vem lá, né? Fruta, verdura, refrigerante, cerveja. E chega no final do mês você paga. Então você sempre tem um prazo para pagar, né? Uhum. Isso é comum em qualquer comércio, especialmente num comércio do tamanho das Americanas. Vamos dizer que em determinado mês você não tem dinheiro para pagar. As vendas foram fracas e aí você precisa tomar dinheiro emprestado no banco. Então você vai lá no banco, pede, olha, preciso de R$1.000 aqui para pagar o tomate aí da Dona Maria que vendeu o tomate, agora venceu aqui, a quanto eu preciso pagar? O banco vai lá e empresta o dinheiro. O banco ele empresta o dinheiro olhando o balanço. Seja uma quitanda, seja uma grande empresa, a lógica é a mesma. E esse balanço, então, vai ter o quanto você tem de dinheiro, quanto você tem de ativo e quanto você tem de passivo, quanto você tem de dívida, né? A grande sacada para entender isso aí é perceber o seguinte: o banco trata de forma diferente quando você está devendo para um fornecedor e quando você está devendo para um banco. Por quê? Porque o banco pode te exigir o pagamento. O fornecedor tem uma dificuldade maior em exigir o pagamento. Então, ao invés de jogar esse pedido de empréstimo bancário como uma dívida contra o banco, as lojas americanas passaram a jogar isso como uma dívida contra os credores, contra os fornecedores, melhor colocando, contra a Dona Maria lá do tomate. E aí, quando as americanas iam até o banco para pedir mais dinheiro, não aparecia isso como uma dívida que poderia ser cobrada de forma antecipada. Aparecia como uma dívida contra os fornecedores. E isso virou algo gigantesco, algo multibilionário. E aí, a gente teve recentemente uma troca de comando da empresa. O novo CEO, o novo gestor da empresa, resolveu fazer um levantamento de contas e diz ele que a partir desse momento foi que ele identificou que existia um erro no balanço. Dívidas que estavam sendo jogadas como contas a pagar para fornecedores, né, na verdade eram dívidas contra bancos. E por que isso é importante? Porque os bancos não teriam emprestado tanto dinheiro se soubessem que outros bancos tinham essa dívida, né? A empresa estava devendo demais. E aí, você teve um barata voa, todo mundo correndo para tomar o seu dinheiro de volta, porque nesses empréstimos que os bancos fazem, tem uma cláusula que diz o seguinte: se a sua dívida passar de tanto da receita, ou tanto do patrimônio, ou tanto da geração de caixa, ela passa a ser exigida imediatamente. Eu posso cobrá-la agora. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o balanço foi ajustado e se viu que a dívida era muito maior contra bancos do que se imaginava, todos os bancos passaram a exigir o pagamento imediato. E aí, obviamente, não havia recursos para fazer o pagamento imediato e a empresa entrou em recuperação judicial. A questão toda é que, no momento, a empresa tem uma dívida de mais de 40 bilhões de reais reconhecida, só que é uma empresa que tem um resultado operacional, ou seja, entre despesa e receita, o que sobra no caixa é algo como 1 bilhão e pouco por ano. Ou seja, na situação atual, a empresa precisaria de 40 e poucos anos para pagar essa dívida, o que transforma, né, a situação numa situação de falência, porque não tem como pagar. Esse é o ponto. E agora a empresa pede a recuperação judicial, que é um instrumento previsto na legislação brasileira, para reorganizar os seus negócios. Em outras palavras, a empresa vai bater na porta dos bancos e vai dizer: olha, a gente precisa negociar. Se eu estou devendo para você 2 bilhões, eu posso pagar 500 milhões. Né?
E se você aceitar isso, de repente a gente consegue reestruturar o negócio e eu vou te pagando com o tempo. Se não, eu vou pedir falência e aí vai sobrar alguma coisinha, porque até a última parcial tinha 200 milhões em caixa, né? Depois de algumas penhoras que já foram feitas, porque alguns bancos correram na frente e conseguiram bloquear esses valores. Parece que o Santander, inclusive, não aceitou, questionou a penhora, né? A recuperação judicial hoje. Agora é uma guerra judicial, porque obviamente que os bancos não querem perder nada, né? Claro. Mas obviamente que nessa altura do campeonato é praticamente impossível que eles não percam bastante. Eventualmente, algum conseguir um bloqueio antes, como o BTG, pode reverter isso diretamente para o caixa, mas eu acho difícil que isso aconteça. Eu acho que no final das contas, todos vão ser incluídos aí numa negociação para conseguir, para a empresa conseguir, né, tentar sobreviver. Não podemos esquecer que, além da questão das ações dos acionistas que perderam muito dinheiro, e os bancos que perderam muito dinheiro, e o próprio mercado de crédito que fica balançado com isso, porque isso afeta todo o mercado, já que os bancos vão ter mais cuidado na hora de emprestar. Nós temos 40 mil empregados, né? São 40 mil famílias aí. Então essa é uma tragédia gigantesca, não só para o mercado, mas para o país. Mas é uma tragédia anunciada, né? Porque começou errado, né? Quando você blefa lá no começo, não é para mim, é para ele, não é para Dona Maria, é para não sei quem e tal. Ali você já começa, não é? Você já começa ou de má fé ou por inexperiência. Inexperiência numa empresa desse tamanho, com esses proprietários, esses sócios, esses sócios mesmo, não é? O Jorge Lehmann e o Sucupira, o nome assim, não é? É o pessoal do 3G. Sim, não são primários, eles não são meninos, né? Eles estão começando agora. Exatamente. Isso aí deveria ser alvo de uma investigação séria para avaliar as responsabilidades, né? Em países como os Estados Unidos, se é identificado algum tipo de fraude, o pessoal vai em cana. Infelizmente, no Brasil, não é a prática corrente. Né? A gente viu o que aconteceu com a Petrobras, com a Eletrobras, com várias empresas, né? Mesmo com as empresas do Grupo X, e está todo mundo solto, né? As multas são muito baixas. E, infelizmente, isso acaba incentivando práticas desleais, desonestas, né? Se isso foi fraude, deveria haver punição. Se não foi fraude, muita gente falhou aí. Falhou o Se não próprio foi gestor. fraude, foi muita incompetência, né? Porque deve ter, não tem essas empresas que fazem, eu não sei o nome certo, mas talvez seja parecido com perícia. Não tem umas empresas, como é que chama isso? Auditoria. Né? Auditorias. Tem tantas empresas de auditoria, durante todo esse tempo, ninguém fez nada. Precisou de um CEO chegar em 9 dias, ele falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, por enquanto, a desculpa ou a explicação dada pelo trio lá do 3G é justamente essa. Olha, a gente contratou auditoria aqui, uma das melhores do mundo, e não veio nenhum resultado, né, problemático. Particularmente, eu acredito que não tem ninguém 100% dizendo essa história, nem mesmo os bancos. Porque há interesse dos bancos em emprestar mais numa operação que está sendo lucrativa. Numa espécie de aquela dança das cadeiras, né? Aquela brincadeira das cadeiras quando para a música, sabe? O último que senta se dá mal. Então, muitas vezes, numa situação dessas, as instituições financeiras pensam, vou emprestar aqui, mas eu vou conseguir sair antes da música parar, né? Eu sei o que está acontecendo, mas ainda tem fluxo de caixa suficiente, então eu vou ser o último a sair, eu vou me dar bem, né? Ou melhor colocando, vou ser o primeiro a sair, vou me dar bem. Então, eu acho que, obviamente, tem responsabilidade na auditoria, tem responsabilidade na gestão e nos sócios, e tem responsabilidade dos próprios bancos. Eu acho que ninguém aí é 100% ingênuo, digamos, inocente, né? E agora a gente está vendo aí, né, tristemente, os reflexos disso no mercado. Pois é, com 40 mil famílias envolvidas, com o momento econômico que a gente está vivendo, que não é exatamente um sucesso.
não é? Nem a gente no Brasil, nem no mundo, não é? Diante das declarações ontem de que vamos construir gasoduto na Argentina, recuperar Cuba e fazer não sei o que lá na Venezuela, a gente fica mais assustado ainda, né? É, é, é realmente absurdo, né, ouvir isso depois de tudo que a gente passou. Eu até postei há pouco no meu Twitter sobre a delação premiada lá do casal, né, de marqueteiros, a Mônica Moro, o João Santana, que fizeram campanhas para esses ditadores, né, ou para esses regimes aí autoritários, campanhas pagas pelas construtoras que recebiam essas obras financiadas pelo governo brasileiro. São bilhões de dólares. Cuba está devendo 400 e poucos milhões de dólares. A Venezuela está devendo mais um tanto, muito parecido. Tem Angola, né, tem Guatemala, tem Tudo, Honduras, Nicarágua deve ter, né? Nicarágua, né? Basicamente foi montado um grande propinoduto. E aí, depois de tudo que aconteceu, tudo que foi revelado, a gente tem que ouvir isso novamente, né? E ainda o que me chama a atenção é que parte da imprensa está defendendo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!